Quando o Fluminense jogou o Mundial com o Manchester City, eu queria voltar um pouco para falar do Diniz. Aquele jogo, para mim, era o maior jogo. Para mim, não, acho que a gente concorda com isso, era o maior jogo da história do clube, né? Se o Fluminense consegue ganhar aquele campeonato mundial, a gente estaria falando do maior título da história, porque quando a Europa, esses superclubes, eles vêm à tona, tem um processo que é um pouco mais recente, acho que ninguém foi campeão, né? E o Diniz, quando ele joga com o Manchester City daquela forma, ele coloca uma identidade dele acima do que o Fluminense precisava. É claro que eu acho que o Fluminense, em qualquer circunstância, ele muito provavelmente perderia o jogo. Mas não é. Os times que ganham do Manchester City não jogam assim. O Real Madrid, não é o Fluminense, o Real Madrid, que é outra seleção do mundo, acaba de eliminar o Manchester City de uma competição jogando 11 caras dentro da área e saindo para jogar no contra-ataque. Então, assim, quando você coloca o que você acredita acima do Fluminense, aí a gente tem que parar de defender. Porque porque a gente está aqui, a gente é torcedor do Fluminense, eu não sou torcedor do Fernando Diniz. Quando a gente fala mal de um jogador aqui, às vezes a gente reclama do Marcelo, outros do Ganso, outros do Felipe Melo, outros do... A gente reclama porque quem reclama entende que naquele momento o cara não está ajudando o Fluminense está acima do cara, entendeu? Então, assim, e ali, para mim, eu olhei aquilo e falei, cara, esse cara jogou com o Manchester City dessa forma. Ninguém joga com o Manchester City dessa forma. Tem gente que vai elogiar isso, mas o torcedor do Fluminense não pode elogiar isso. O torcedor do Fluminense queria ser campeão. O torcedor do Fluminense queria ter uma mínima esperança de ser campeão do mundo, pô. Ele tirou isso da gente, cara. Entendeu? Então, assim, ali eu fiquei muito triste, muito chateado. Eu conversei em alguns grupos, e isso foi uma coisa meio unânime. Nos grupos que eu tenho, é claro que tem gente que vai discordar dessa fala. E aí isso foi acontecendo. Só que aquela forma de jogar dele, ela cabia numa América do Sul, em alguns momentos. Só que não está mais cabendo. O Fluminense, eu não estou nem falando do jogo de sábado. A gente jogou uma semifinal com o Flamengo esse ano, que a gente não foi goleado por muita sorte. A gente depois foi goleado pelo Corinthians. É um time que não faz gol em ninguém, um time que não ganha de ninguém. O Corinthians parecia uma seleção jogando com a gente. A melhor atuação do Corinthians em anos foi contra o Fluminense em 3-0. A gente jogou um jogo semana passada com o Botafogo, que parecia um time de profissional contra um time amador. Parecia. Essas derrotas fora de casa, elas são muito contundentes. A gente olha o Fluminense jogar e a gente olha assim e fala assim, está inviabilizado. Não tem como jogar esse jogo. Esse jogo aí, a torcida não tem esperança. E isso aconteceu em muitos momentos. Não é só em 2024, só que eram momentos assim. Teve um 3-0 pro Corinthians lá na semifinal, que é isolado. Em 2022, depois teve um 3-0 por Inter isolado. Teve um 4-2 que o Vasco deu uma porrada no Fluminense no passado lá, depois o Botafogo deu outro. Eram alguns jogos isolados que a gente tomava uma porrada, sem conseguir jogar. Teve jogo com São Paulo no Morumbi no passado, que o Fluminense também não conseguia sair jogando. Era isolado, mas a gente, por outro lado, a gente conseguia fazer jogos muito bons. Esse ano os jogos muito bons sumiram, acabou, não tem. O Fluminense não conseguiu jogar bem contra três times da Libertadores que são abaixo da crítica, que se jogar o Campeonato Brasileiro, aqueles caras caem. Entendeu? Então, assim, e isso tem muito a ver com a falta de capacidade, me parece, e de mexer, de mudar, de fazer diferente. E a gente pode, porque também falar em mudança é muito fácil, mas fica uma coisa muito subjetiva. Depois, na próxima fala, a gente pode falar quais seriam as mudanças, porque também fica assim, senão fica uma crítica muito vazia, né? Tem que mudar, e a gente não especifica o que é mudar. Mas o Gustavo cita a pergunta da saída de bola, que é uma pergunta que eu não gosto, porque assim, eu acho que resumir um modelo, a saída de bola é muito ruim, não é uma pergunta, mas o Fluminense tem entregue gols em saída de bola, não é mentira. A pergunta do repórter ela é pertinente, porque isso tem acontecido. E se isso tem acontecido, a gente precisa perguntar, pô, cara, tá legal? Você acha que tá legal? Entendeu? Isso tá tudo muito marcado, e para não me alongar muito, depois eu vou falar do que eu acho. À vontade, Hugo. Então, assim, eu concordo muito com a fala do Gustavo, e é isso. Eu acho que o trabalho chegou nesse estágio, e eu sou a favor da saída justamente por isso, porque por mais que eu goste do trabalho, quando ele funciona, por mais que eu tenha desfrutado muito nos 2 anos, que o Fluminense tem que estar acima disso. A sobrevivência do Fluminense tem que estar acima disso. Uma Série B seria catastrófica para o clube, entendeu? E eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho nesse momento que não o da troca.